Olá pessoal, sejam bem-vindos à Licita News Online, sejam muito bem-vindos ao nosso curso avançado online de licitação e contratação pública. Hoje, nossa penúltima aula, aula de número 20, contratos administrativos, que vocês vão ver que é muito simples, é o resumo de todas as nossas outras 19 aulas em uma única aula, de uma forma bem prática, bem rápida, que vocês vão ver que aprenderam sem nem mesmo notar que estavam falando de contrato o tempo todo, né? Próxima aula, encerramento, já é mais uma aula de fechamento do curso, de dicas, de gatilhos, de ensinar vocês a trabalhar, né? Falar um pouquinho sobre o mercado de consultoria. Mas hoje nós vamos falar de contratos administrativos. E eu abro essa aula falando o seguinte. Primeiro, definição. Para fins da Lei Geral de Licitação, a número 8666/93, que é a lei que trata dos contratos administrativos para fins de licitação pública, considera-se contrato administrativo todo e qualquer ajuste entre órgão e entidade de administração pública particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. Então entenda, contrato nasce de uma dispensa, nasce de uma carta convite, nasce de uma tomada de preço, nasce de uma concorrência, nasce de um pregão presencial, nasce de um pregão eletrônico. Tudo isso que nós aprendemos vai gerar um contrato. O que nós temos que definir é qual é a forma do contrato. Segundo, o artigo 62 da Lei Geral de Licitação diz que o instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preço, bem como nas dispensas e inexigibilidade de licitação, cujos preços estejam compreendidos nos limites dessas duas modalidades de licitação e facultativo nas demais em que a administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução. Então, o que é um contrato? Eu tenho aquele contrato formal de 3, 4 vias, como eu tenho cartas-contratos, como eu tenho nota de empenho, como eu tenho autorização de fornecimento, como eu tenho ordem de execução, enfim, a partir do momento que eu estou autorizado, aquilo se torna um contrato, porque tudo aquilo está vinculado ao edital de licitação. Uma nota de empenho, ela é um contrato, porque faz parte dela todo o edital de licitação, que dita as normas de entrega. Claro que em obras complexas, produtos complexos, eu vou ter um contrato formal, assinado em 3 vias, devidamente assinado. Mas o meu aceite, uma nota de empenho, tem uma força de contrato. Atenção, eu tenho contratos para entrega ordinária, de uma única vez. Eu tenho contratos para entrega estimativa, talvez o órgão utilize ou não. E eu tenho contrato de entrega parcelada. Isso vai estar na execução do meu contrato. Ele é ordinário, ou ele é estimado, pode ou não acontecer a entrega, ou ele tem entregas parceladas certas, ok? Seguindo, são cláusulas obrigatórias em um contrato. Então agora nós vamos rever o nosso curso. Inciso 1, são cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam. Inciso 1, o objeto e seus elementos característicos. Estava no edital, vai estar no contrato. O regime de execução, a forma de fornecimento. Estava no edital e vai estar no contrato. Inciso 3, o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data base e a periodicidade do reajuste de preço, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e do efetivo pagamento. Estava no edital e vai estar no contrato. Os prazos de início de etapa de execução, de conclusão de entrega, de observação e de recebimento definitivo conforme o caso. Estava no edital e vai estar no contrato. Artigo 55, inciso 1, 2, 3 e 4. Inciso 5. O crédito pelo qual correrá a despesa, com indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica. Estava no edital e vai estar no contrato. As garantias oferecidas para assegurar sua plena execução quando exigida. Estava no edital e vai estar no contrato. Os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas. Estava no edital e vai estar no contrato. Os casos de rescisão, estava no edital e vai estar no contrato. O reconhecimento dos direitos da administração em caso de rescisão administrativa, prevista no artigo 77, e na execução total ou parcial desta lei. Tudo isso estava no edital e também vai ser reportado ao contrato. Então vejam, até aqui nós estamos fazendo um resumo do nosso curso. Tudo que nós estudamos está resumidamente sendo projetado
para um contrato com a administração pública. Inciso 10, as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso, estava no edital e também vai estar no contrato. Inciso 11, a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor. Estava no edital e vai estar no contrato. E inciso 12, a legislação aplicável à execução do contrato, especialmente os casos omissos. Tudo isso estava no edital e vai estar no contrato. Quando eu falo estava no edital, porque pode estar no edital de uma forma clara ou numa minuta de contrato, que é anexo do edital. Então, tudo estava no edital e vai estar no contrato. Eu não tenho mais como questionar um contrato na hora de assinar ele. Se eu tenho que questionar um contrato, eu tenho que questionar lá no momento da impugnação do edital, não agora no ato da assinatura do contrato. Artigo 56. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que previsto no instrumento convocatório, no edital de licitação, poderá ser exigida a prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compra. Como que eu faço essa prestação de garantia? Parágrafo 1º, caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia. Inciso 1, caução em dinheiro ou título da dívida pública. Inciso 2, seguro garantia. Ou inciso 3, fiança bancária. Então eu posso caucionar em dinheiro, numa conta caução, apresentar um seguro garantia ou uma fiança bancária. Essas são as formas de eu caucionar, ou seja, apresentar uma garantia para executar o contrato. Normalmente a administração solicita isso para licitações que envolvam um pouco de responsabilidade, que tem um valor agregado. Parágrafo 2º. A garantia que se refere ao caput desse artigo não excederá 5% do valor do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições daquele, ressalvado o previsto no parágrafo 3º desse artigo. Então vamos lá. Deixar claro para vocês. Tem um contrato de 1 milhão. 5%, 50 mil para executar o contrato. Eu tenho que caucionar em dinheiro, fiança bancária e seguro garantia. Parágrafo 3º. Para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis, demonstrados através de parecer tecnicamente aprovado pela autoridade competente, o limite da garantia previsto no parágrafo anterior poderá ser elevado para até 10% do valor do contrato. Então, obras complexas, exemplo, uma construção de um estádio de futebol, de um aeroporto, que está lá agregado 700 milhões de reais, eu posso ter uma garantia de 70 milhões para poder executar. Seria 10% do valor do contrato. Parágrafo 4º. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato e, quando em dinheiro, claro que atualizada monetariamente. Artigo 57. Vamos falar agora da duração de um contrato. Os contratos estimativos, os contratos de entrega parcelada, de fornecimento de serviço. A duração dos contratos regidos por esta lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos. Inciso 1. Os projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no plano plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório. Destacar para vocês que no Brasil, o plano plurianual, previsto no artigo 165 da Constituição Federal, estabelece as medidas, gastos e objetivos a serem seguidos pelo governo federal ao longo de um período de 4 anos. É aprovado por lei quadrienal, sujeito a prazo e rito diferenciado de tramitação. Tem vigência do 2º ano de um mandato presidencial até o final do 1º ano do mandato seguinte. Também prevê a atuação do governo durante o período mencionado em programas de duração continuada já instituídas ou instituir no médio prazo. Wesley explica. Um presidente entra hoje, ele não tem competência de acabar com um projeto Minha Casa Minha Vida, um Bolsa Família, ele tem que prosseguir isso por mais um ano. São projetos previstos em plano plurianual. Tem obras de grande vulto que avança um governo para outro, são previstos em plano plurianual. Inciso 2. A prestação de serviço a ser executada de forma contínua, que poderão ter sua duração prorrogadas por iguais sucessivos períodos, com vista à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a 60 meses. Então, a prestação de serviço ela pode perdurar por 5 anos. Ela vem com 12, estatuto direitinho prorroga por mais 12, vai até 60 meses. Então, 1 ano mais 4 períodos iguais, dá o total de 60 meses.
em caráter excepcional, está lá no parágrafo 4º, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo que se trata do inciso 2 do caput desse artigo poderá ser prorrogado por até 12 meses, mas isso é muito perigoso, que comprova a ineficácia, a ingerência do administrador público. Provavelmente ele vai responder por uma pena de responsabilidade por não ter conseguido fazer um processo de licitação próximo ao vencimento desse contrato. Então, se alertar muito quando embasar uma prorrogação de contrato em cima do inciso 2, parágrafo 4º do artigo 55 da Lei Geral de Licitação. Inciso 4. Ao aluguel de equipamentos e a utilização de programa de informática, podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48 meses após o início da vigência do contrato. Então, equipamentos de informática hoje podem ser locados por até 48 meses, 12 meses mais 3 períodos de 12 meses, previsto no artigo 55, inciso 4. Se eu fosse falar de contrato agora, iniciaríamos nosso curso de novo. Artigo 54 ao artigo 80. Ele vai mandar cumprir fase de habilitação, critérios de proposta, enfim, vamos caminhar por toda a Lei Geral de Licitação, né? Se brincar, vamos entrar na Lei do Pregão, nos decretos que regulamentam o pregão, nas legislações especiais. Nós falamos de contrato do primeiro dia de aula que vocês estão assistindo até hoje. O que eu fiz aqui foi um resumo dos principais pontos de um contrato administrativo. O objetivo dessa aula é conceituar o contrato administrativo, conceituar as garantias e conceituar as prorrogações, para que vocês façam uma boa gestão. Um contrato com a administração pública está pautado numa boa gestão, na legalidade, em atos lícitos, né? Então, assim, onde há legalidade, não há problema. Preços praticados com o mercado, ajuste de preço entre vocês e a administração, tudo isso está previsto, desde que vocês tenham como comprovar, ok? Videoaula 20 finaliza, nossa próxima videoaula é o encerramento do curso, eu tenho uma surpresa bacana para vocês, vamos falar um pouquinho sobre o profissional de licitação, né? Vou falar sobre gatilhos, sobre salário base praticado hoje para um profissional de licitação. Assim, na próxima aula vamos ter um bate-papo bem legal com vocês para falar um pouquinho sobre o que um profissional de licitação pode somar, pode agregar nessa sua profissão. Eu digo que vocês vão estar qualificados agora para exercer a função como um consultor governamental, como uma pessoa com especialidade em licitação pública. Todos esses detalhes, como vocês obter o certificado de vocês, vai ser falado na próxima aula, na aula número 21, nossa última aula. Então, mais uma vez, finalizem a aula 20, façam algum comentário no chat, tá? Façam a provinha de vocês, é a última prova e estamos lá na aula de número 21 para finalizar o nosso curso. Vamos à nossa reflexão? Reflexão. A melhor vingança é ter seu sucesso reconhecido por quem nunca o deu algum crédito. Eu não digo vingança, mas uma forma de um tapa de pelica. Aquelas pessoas que menos acreditaram no nosso sucesso profissional são as que mais se surpreendem com ele acontecendo. Eu não digo que é vingança, mas é uma resposta àquele que não acredita. Todos nós já passamos por isso. Eu, você, seu colega. Um dia alguém debochou do nosso sucesso, né? Um dia alguém debochou do que nós podemos fazer de melhor, do que temos de dom para se sobressair. Então, é isso que acontece. Um grande abraço a vocês. Nos encontramos na nossa última aula, aula número 21. Beijo no coração de todos. Até a próxima aula.